No programa de hoje, crianças especiais precisam de cuidados especiais. Síndrome de Down. O Brasil tem 28 milhões de portadores. Como os pais e a família precisam se preparar para receber um bebê que tem algum tipo de problema neurológico. E os locais onde crianças portadoras de necessidades especiais são atendidas com carinho e eficiência. Receber durante a gravidez um diagnóstico de que o bebê aguardado com tanta expectativa tem algum tipo de malformação pode ser um momento doloroso. Mas é importante que os pais e a família se preparem para receber essa criança em casa com amor e cuidados especiais. A ansiedade da Alcione era grande antes do parto do primeiro filho, mas a surpresa foi maior ainda. Tudo aconteceu muito rápido, assim, foi ao nascer, até então no pré-natal, tava tudo normal, sabe, movimentação, tudo bem. Então foi ao nascer mesmo, ele nasceu com 2 voltas do cordão umbilical enrolado no pescocinho, então ele já nasceu parado, eles tiveram que reanimá-lo. Quando começaram a cortar a sedação dele, né, aí que vieram o diagnóstico, que vieram conversar comigo, olha, seu filho realmente ficou com sequelas, o cérebro dele tá muito machucadinho, né? A equipe sempre muito carinhosa para não chegar falando, né? Aquelas palavras grosseiras, até mesmo para não assustar a gente. Então, mas mesmo assim a gente ainda não tinha uma noção do que o meu filho ia conseguir fazer ou não, como ia ser dali para frente, se ele ia andar, falar, a gente não tinha noção de nada. O bebê nasceu com encefalopatia hipóxico-isquêmica, um problema neurológico. Problemas neurológicos a gente consegue identificar naquelas crianças que têm paralisia cerebral, que têm atraso do desenvolvimento, são crianças que demoram para andar, demoram para falar, crianças que têm uma deficiência mental severa, crianças que têm o cérebro formado de forma diferente do habitual, então não conseguem desenvolver e desempenhar as atividades que normalmente a gente espera que elas desempenhem. Segundo a especialista, a maior parte das alterações pode ser identificada ainda no primeiro ano de vida. Eu espero que uma criança ande até 1 ano, 1 ano e meio. Eu espero que ela esteja sentadinha, com as mãos liberadas, assim, com 6 meses. Eu espero que ela já tenha algum tipo de som no primeiro ano de vida. E as crianças que não fazem isso, a gente já começa a suspeitar que tem alguma coisa errada. No caso do bebê da Alcione, a causa do problema foi a falta de oxigenação no cérebro durante o parto. Mas existem outros motivos que podem levar a problemas neurológicos. As causas são múltiplas, né? A gente tem causas intraútero, né? Que são causas assim, às vezes de infecção congênita, a mãe pode ter alguma infecção durante a gravidez, né? Causas de malformação, que são as causas às vezes genéticas ou não, né? Os cérebros que são formados de forma diferente e às vezes a gente não consegue saber a causa. A gente tem causas ainda na época do parto, né, na hora do parto, que infelizmente ainda acontecem, né, por dano, né, no processo do parto, né, e as causas depois que a criança nasce, né, que é meningite grave, outras infecções graves do cérebro, traumatismo crânioencefálico grave, né, epilepsias graves que incidem, né, quando a criança já nasceu, às vezes no primeiro mês de vida já começa, ou às vezes no segundo ano, ou no primeiro ano de vida mais tarde, né? Então são inúmeras causas. E as causas genéticas, né? Que essas crianças sobrevivem e têm um dano importante, né? Na vida, né? É preciso que a família esteja preparada para receber essa criança em casa. Tudo começa com a forma com que os pais recebem a notícia. Se chegassem ali e falassem comigo, o seu filho sequelou e pronto, eu ia, né, assustar, o mundo ia cair. Então é muito importante o carinho da equipe, as palavras, como eles vão pronunciar, falar, passar para a gente aquilo que aconteceu. Isso é muito importante. Com o tempo, vem a serenidade para garantir a essa criança um ambiente seguro para o seu desenvolvimento. O quartinho dele já está preparado, sabe? As coisinhas, os aparelhos que a gente vai precisar de aspiração, o básico a gente já tem. Então, assim, o básico a gente já está preparado para recebê-lo em casa.
28 milhões de brasileiros têm síndrome de Down. Apesar de comum, muita gente ainda não sabe que essa síndrome não impede que os portadores estudem, trabalhem e sejam felizes. Vamos ver? Luzia só descobriu que a filha tinha síndrome de Down depois que Isabela nasceu. Isso foi há 23 anos. Na época, ela trabalhava numa escola para crianças especiais e recebeu o apoio dos colegas. O difícil mesmo foi a aceitação social. A inclusão social, complicadíssimo. A síndrome de Down é uma alteração no cromossoma, né? É uma doença de fundo genético que provoca interferência no desenvolvimento da criança como um todo. Ela provoca um quadro neurológico onde se predomina uma hipotonia, a criança tem uma fraqueza muscular, tem um desenvolvimento mais lento, ela tem comprometimento do nível mental, tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, normalmente elas tendem a andar um pouco mais tarde, acima dos 2 anos, um atraso na fala, um atraso na coordenação motora como um todo. Segundo o médico, a idade em que a mulher engravida interfere na probabilidade de uma criança nascer com síndrome de Down. Dos 20 aos 35 anos, a probabilidade é de uma criança com Down para cada 650 recém-nascidos. A partir dos 40, é de uma para cada 54 partos. Não existe ação preventiva e o diagnóstico é feito ainda durante o pré-natal. A intensidade da síndrome pode variar de uma criança para outra. Existe aquela que já tem, ao nascimento, um comprometimento do retardo mental maior do que outros, né? Existem alternações na intensidade do comprometimento do retardo mental. Luzia apostou na filha, estimulou a fala, a alimentação e a higiene pessoal para a menina se sentir independente. Hoje, Isabela trabalha fora. Luzia fundou uma associação para ajudar outros pais. Com a experiência de quem é mãe de uma pessoa especial, ela acredita que o apoio da família e o estímulo ajudam no desenvolvimento de quem tem síndrome de Down. Eu acho que depende de cada família, desde que seja estimulado e tenha oportunidade. Hoje existem exames que detectam a síndrome nas primeiras semanas de gestação. Esse é um dos motivos para o pré-natal ser feito direitinho. Assim, médicos e mães podem tomar as medidas necessárias para que a criança nasça nas melhores condições possíveis e que, ao nascer, comece um tratamento para desenvolver melhor os músculos e o raciocínio. Você sabia? Pessoas com síndrome de Down raramente contraem a maioria dos tipos de câncer. Um estudo descobriu que os portadores dessa síndrome têm cópias extras de um gene que ajuda a impedir os tumores de se autoalimentarem. Essa descoberta pode levar a novos tratamentos contra o câncer. No próximo bloco, vamos conhecer um lugar especializado em atender portadores de necessidades especiais em Belo Horizonte. Não saia daí, já já. A síndrome de Cruzon é uma doença rara, caracterizada por uma mutação genética que causa má formação óssea e afeta o desenvolvimento do crânio na região da face, além de fazer com que o globo ocular fique fora da posição normal. Quando os pais são portadores do gene defeituoso, apresentam 50% de chance de transmiti-lo aos filhos. Já existem cirurgias que trazem grande ajuda no tratamento da síndrome de Cruzon e melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Vamos ver agora o que o Estado oferece aos portadores de necessidades especiais. Laura traz o filho Robert todos os dias na Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Belo Horizonte, a APAI. Aqui, ele faz terapia ocupacional, fisioterapia, acompanhamento com nutricionista e ainda frequenta as aulas regulares. Robert tem 7 anos e é portador de síndrome mitocondrial. Na terapia ocupacional, a mãe é orientada a brincar com ele. Há 3 anos, na APAI, a criança já apresenta grande melhora. A APAI é a melhor coisa que tem para as crianças especiais e até para a mãe, entendeu?
Que a APAE ajuda não só a criança, ajuda a mãe também a lidar, aceitar. Essa unidade da APAE beneficia cerca de 500 pessoas em diversos programas. Só na área de saúde são 220 usuários do SUS. A instituição realiza mais de 3.000 atendimentos por mês. Um trabalho que garante a melhoria do paciente e traz apoio e acolhimento para os familiares. Aqui nos atendimentos, boa parte, né, vem encaminhados pelos postos de saúde, né, que é a nossa porta de entrada. E isso é muito importante porque a partir do momento que houve, né, esse convênio, o atendimento de saúde da APAE pôde abranger uma parcela da comunidade muito maior do que abrangia antes. Então a gente pôde prestar um atendimento a um público que às vezes anteriormente não tinha acesso, né, a esse serviço. E para falar mais sobre o assunto, nós convidamos a doutora Eugênia Valadares, que é médica e geneticista. Doutora Eugênia, muito obrigada pela presença. Muito obrigada por terem me convidado. Doutora Eugênia, quais são as chances de ter um filho com algum tipo de deficiência? Em tempos de paz, estima-se que 10% da população tem algum tipo de deficiência. E desses 10%, metade tem deficiência mental. Isso em tempos de paz, sem contar doenças que vão surgindo ao longo da vida e em guerras, isso aumenta muito. E no caso da síndrome de Down, há estatística? A estatística é de 1 para 700 crianças que nascem têm síndrome de Down. Não tem nada a ver com raça, com cor, não é, em geral, não é herdado dos pais e acontece de uma maneira aleatória na população. Nem toda criança com algum tipo de deficiência, ou mesmo com a síndrome de Down, tem as mesmas dificuldades e as mesmas limitações. Há graus de comprometimentos? Tem, como qualquer pessoa, qualquer pessoa tem, né? Mais facilidade ou dificuldade para uma coisa. Isso é a mesma coisa com a pessoa com síndrome de Down. De um modo geral, as pessoas com síndrome de Down têm um atraso cognitivo leve a moderado e um atraso físico também do crescimento. Mas os trabalhos mostram que com intervenção médica, com cuidados, com estimulação precoce, isso tudo muda o prognóstico da pessoa. Então, assim, os limites e as dificuldades são pessoais. Exatamente. Existem um tipo de personalidade, um jeito da pessoa com síndrome de Down que a gente reconhece o jeito deles, mas as possibilidades de cada um, as escolhas de cada um, isso é como qualquer pessoa. Não dá para a gente prever ou limitar as possibilidades de uma pessoa com síndrome de Down ao nascimento, por exemplo. Essa pessoa pode ter um potencial grande que tem que ser estimulado. E como os pais devem lidar com a notícia de que terão um filho com algum tipo de deficiência? Porque existe muito preconceito. Existe o preconceito e também todo mundo quer ter filhos sadios, né, sem doença alguma. Para os pais que já tiverem, que estão com os filhos grandes com síndrome de Down, a gente vê que a grande maioria relata que eles aprenderam muito com aquela pessoa e que não pensam na vida sem ter aquela pessoa por perto. Então, às vezes, quando você vai falar que vai ter um filho com qualquer tipo de deficiência, com a síndrome, você não conhece a pessoa, você conhece o estigma daquela doença. Mas a pessoa vai muito além do que qualquer estigma de doença. E a pessoa que vai se apresentando ao longo da vida, nos relacionamentos, e eu acredito que eu sempre estimulo os pais a amarem os filhos, independente de diagnóstico de deficiência ou não. Que é a função deles? A função dos pais é amar, cuidar, zelar, levar para a escola, dar comida, cuidar, né? E quando os pais saem disso, surge já uma frustração, isso em qualquer caso, né? Tanto para criança sadia quanto para criança que tem algum diagnóstico de doença. Doutora Eugênia, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. Para você que nos acompanhou, um ótimo dia, até o nosso próximo encontro. Tchau.